Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o técnico Thiago Nunes poderia aproveitar a paralisação forçada e pensar numa nova alternativa de jogo para a equipe do Corinthians. Quem sabe um novo esquema. E por que não tentar o 3-5-2? Sinceramente, eu não acredito num esquema tático melhor do que o outro. O que eu acredito, a minha visão de futebol é que o esquema tático deveria ser definido de acordo com a característica de cada elenco. E o elenco do Corinthians não tem a característica que o Thiago Nunes tanto busca. Tanto é que o ex-técnico do Corinthians, o Fábio Carilli, deu uma entrevista antes do Thiago Nunes estrear. Ele deu uma entrevista para o Benjamin Bach do canal Fox Sports, dizendo justamente isso, que o elenco atual do Corinthians não tem a característica que o Thiago Nunes gosta de implementar em suas equipes. Ou seja, para dar certo o esquema tático que o Thiago Nunes gostaria, ele precisaria de jogadores de velocidade para fazer o corredor. O Janderson e o Everaldo não estão conseguindo fazer essas funções, muito menos o Johnny Gonzalez, que chegou fora de forma e até o momento não mostrou a que veio. O Thiago Nunes pediu as contratações do Rony, do Michael, do Pedro Rocha, do Marcelo Cirino, jogadores que poderiam sim fazer muito bem essa função. Ele também pediu a contratação do Nicão, também do Atlético Paranaense. Como o Corinthians não conseguiu nenhuma dessas contratações e ele não tem jogadores para exercer essas funções, então eu acho que ele tem que mudar o esquema tático, até porque o time do Corinthians está muito desequilibrado, o sistema defensivo do Corinthians está muito ruim. E atenção, 3-5-2, muita gente acha que é um esquema defensivo, muito pelo contrário, eu acho um esquema equilibrado. Tanto é que a seleção brasileira foi campeã do mundo jogando ofensivamente num 3-5-2 e duas equipes que estão encantando, ou pelo menos estavam encantando a Europa antes da parada, era o RB Leipzig e o Atalanta, as duas equipes jogando um futebol muito bonito, ofensivo e que se classificaram para as quartas de final da Champions League. Imagina a equipe do Corinthians nesse esquema, o Cássio no gol, aí 3 zagueiros, aí poderia deixar o Gil na sobra, o Gil que já é um jogador que já passou dos 30, então tem a mesma velocidade, vem sendo criticado porque toda hora estão no mano a mano com o Gil jogando na sobra, ele estaria mais protegido e poderia voltar a jogar o bom futebol que ele sabe jogar. Aí pelo lado direito, poderia quem sabe jogar o Bruno Mendes. O Bruno Mendes é um jogador que tem uma ótima saída de bola, já jogou de lateral direito e poderia cobrir muito bem o Fagner. No lado esquerdo, enquanto o Danilo Avelar não está em condições de jogo, pode jogar o Carlos Augusto. Depois, quando o Avelar puder jogar, aí se escala o Danilo Avelar. Não porque o Danilo Avelar seja muito melhor do que o Carlos Augusto, não, muito pelo contrário. Mas o Danilo Avelar ele é muito bom no jogo aéreo e o Corinthians vem tomando muitos gols na bola aérea e o Danilo Avelar poderia dar esse equilíbrio ao sistema defensivo e até mesmo marcar muitos gols de cabeça como ele fez no ano passado. Aí você pode liberar os alas e aí resolveria esse problema de corredor. O Fagner é muito bom no apoio, então com 3 zagueiros e o Bruno Mendes cobrindo ele, o Fagner poderia avançar bastante e aí daria essa alternativa e resolveria esse problema. Pelo lado esquerdo, o técnico Thiago Nunes teria duas opções. O próprio Lucas Piton, que é um lateral esquerdo de muita habilidade, bom nos cruzamentos, ou o Sid Clay, caso este entre em forma. O Sid Clay é um jogador de bastante força física, um jogador que pisa mais na área do que o Lucas Piton e tem um bom chute. Aí no meio ele pode manter o Camacho, o Cantillo e o Luan. O Luan, inclusive, tendo total liberdade para pisar na área. E lá na frente, já que não precisa o jogador jogar, não precisaria buscar as pontas, já que o Corinthians teria o Fagner e um lateral esquerdo também bastante ofensivo, poderia jogar os dois centroavantes, o Wagner Love e o Bocelli. Aí o Corinthians ficaria, no meu entendimento, com uma equipe ofensiva bastante equilibrada, uma equipe que teria o seu sistema defensivo mais protegido. E aí quando jogasse fora de casa, aí com o Johnny Gonzalez entrando em forma, poderia entrar no lugar do Love para buscar os contra-ataques. Então, sinceramente, eu acho que o 3-5-2 poderia ser uma alternativa que o Thiago Nunes poderia estudar com bastante carinho. E saiu hoje no portal Meu Timão uma matéria assinada pelo jornalista André Souza sobre a situação do Matheus Alexandre. Quem é Matheus Alexandre? Matheus Alexandre é um lateral direito de 20 anos que o Corinthians contratou no ano passado junto à Ponte Preta por R$800 mil, isso mesmo, R$800 mil por 50% dos direitos do jogador. O Corinthians resolveu na ocasião deixá-lo ainda na Ponte Preta para o jogador ganhar experiência para quem sabe um dia poder se apresentar ao Corinthians. No entanto, o desempenho do Matheus Alexandre vem de mal a pior. De acordo com a reportagem, o Matheus Alexandre jogou apenas 16 partidas na equipe sub-20
e apenas 6 partidas na equipe principal, sendo uma delas nesse ano, na segunda rodada do Paulistão, onde ele foi bastante criticado pela sua atuação contra a Inter de Limeira. Atualmente o Matheus Alexandre é a quarta opção da lateral direita da Ponte Preta. E aí eu me pergunto, por que o Corinthians foi desembolsar R$800 mil para um jogador de pouco destaque na equipe sub-20 da Ponte Preta? O Corinthians vem desperdiçando muito dinheiro nessas contratações, como eu já venho afirmando nos meus vídeos, já critiquei a contratação do Gustavo Mosquito, do próprio Davó, do Thiaguinho, do André Luiz, do time sub-23 do Corinthians. Se for somar todos esses valores, dava o Corinthians ter fechado a contratação do Michael, a contratação do Rony e quem sabe hoje o desempenho do time dentro de campo estaria bem melhor. Então, diretoria corintiana, abre os olhos porque realmente na questão de contratações, você, André Sanches, vocês dirigentes do Corinthians estão de mal a pior. Então por hoje é só, eu volto amanhã a partir das 19h10 com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!